falar em leis, o Brasil é campeão mundial. São nada mais, nada menos do que 185 mil normas diferentes. Estou falando isso sem contar o verdadeiro emaranhado na área tributária. Segundo um estudo realizado recentemente pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, desde 1988, foram editadas simplesmente 275.095 novas normas relacionadas a esta área. O estudo ainda destaca que nós passamos por nada mais, nada menos do que 15 chamadas reformas tributárias, além de diversos impostos e contribuições que foram criadas nesse período. A legislação mais caótica, obviamente, é do ICMS. São 27 legislações diferentes, uma para cada estado, sem contar o ISS. Mas o ISS eu vou deixar um pouquinho de lado, porque, obviamente, nem todos são obrigados a saber. Mas o ICM, com a substituição tributária, criou-se um problema gigantesco. Não vem ao caso. Além dos fiscos estaduais e municipais, o governo federal também impôs aos contribuintes uma avalanche de obrigações diretas e acessórias. Imagine só que somente a Receita Federal edita uma média de 30 novas normas a cada mês. Claro que toda essa legislação possui algumas leis que são anacrônicas, inúteis e absurdas. Como, por exemplo, o Decreto 4247 de 1921. Meu Deus do céu, esse decreto ele proíbe amputados com idade superior a 60 anos de entrarem no território nacional. Confesso para vocês que eu não faço a menor ideia de qual era o objetivo do legislador ao criar essa norma. Mas tem coisa muito pior. Tem o Decreto Municipal 82/97 da Prefeitura de Bocaiúva do Sul, no Paraná, que proibiu a venda de preservativos e anticoncepcionais. Um verdadeiro absurdo, em pleno ano de 2012. Ou vocês querem coisa pior ainda? A Lei 1840/95 do município de Barra do Garças, que teve a cara de pau de criar uma reserva para pouso de OVNIs. Vocês estão rindo, mas não é para rir, é um problema, é sério. Os exemplos são totalmente abundantes e nem todos vêm dos pequenos municípios. A Resolução 81/98 do CONTRAN, por exemplo, publicada no dia 20 de novembro de 1998, obriga, no seu artigo 2º, os mortos em acidente de trânsito a serem submetidos a teste de teor alcoólico. Ótimo, a finalidade é óbvia, verificar a culpa do falecido pelo acidente. O problema é que logo na sequência, no artigo 3º, existia a punição para os motoristas mortos que não se prestarem a este exame a suspensão do direito de dirigir. Eu acho que seria uma coisa um pouco hilariante um defunto dirigir. Mas, em todo caso, vamos lá. Eu não posso deixar de citar aqui que o Brasil é o único país no mundo que existe uma lei facultativa. Acho um pouquinho estranho, no meu consentimento impossível, porém, a lei em questão é a lei número 10.208/2001, que prevê, no seu artigo 3º, a faculdade da inclusão do trabalhador doméstico no regime do Fundo de Garantia. Eu nem coloquei aqui no slide, mas esta lei ela tem uma peculiaridade, porque ela, nos artigos seguintes, ela estabelece que a partir do momento que o empregador doméstico incluiu o seu empregado doméstico no regime do Fundo de Garantia, ele não pode mais sair deste regime. Meu Deus do céu! Será que tem algum empregador doméstico que quis incluir o seu empregado neste regime? Eu acho isso daqui simplesmente um absurdo. Na minha opinião, lei é dever, lei é obrigação, lei é imposição. Esses termos, eles não se alinham de jeito nenhum com faculdade. Com milhões de normas vigentes e outras tantas esquecidas, é impossível para qualquer ser humano conhecer a totalidade destas. Acredito que nenhum de nós temos esta condição. Entretanto,
O artigo 3º da Lei de Introdução do Código Civil prevê que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Bom, é desnecessário falar dos imensos problemas e da total insegurança jurídica que este aglomerado de leis e normas cria à população. O maior dos problemas, entretanto, é sem dúvida a união da incapacidade legislativa com a passividade do povo, somado ao irritante jeitinho brasileiro. Podemos dizer que esta situação, ela cria duas frentes. A primeira é uma frente aceitável, vamos dizer assim. Aconteceu, por exemplo, na Lei de Crimes Ambientais. Instituiu um agravante curioso. A pena seria aumentada se o crime ocorrer aos domingos e feriados. A razão é muito simples. Com menos fiscais trabalhando aos finais de semana, o governo simplesmente elevou a pena para desestimular os crimes durante as folgas das patrulhas. Mas existe um lado muito mais sombrio, muito mais perverso, muito mais desumano: o precatório. Este sistema, ele não chega a criar um orgulho, mas ele foi desenvolvido, criado, gerido e aplicado somente no Brasil. E ele tem como definição o documento onde o presidente de um determinado tribunal solicita a inclusão de determinado pagamento oriundo de decisão judicial no orçamento para quitar a dívida decorrente desta demanda. Complicado? Eu vou simplificar para vocês. Precatório é um cheque pré-datado, que a pessoa que recebe já sabe que vai ser devolvido por falta de fundos. Muito mais simples. Essa semana eu estava com meu filho e ele, ouvindo eu falar toda hora em precatório, ele quis saber o que se tratava. E na pureza dos seus 11 anos, depois de muito eu tentar explicar e obviamente não consegui, ele soltou uma ótima pérola. Ele disse que o precatório é um cartão de crédito sem crédito. E eu dou toda a razão para o meu pequeno, que ele está totalmente certo. O precatório é o jeitinho brasileiro na sua mais maléfica fórmula. E a sua evolução histórica demonstra que esse jeitinho, ele foi se alastrando e criando meios cada vez mais complexos para o governo simplesmente deixar de pagar as suas contas. A primeira menção ao nosso inimigo aqui foi feita na Constituição de 1934. Vocês veem, ainda lá na época do Getúlio Vargas, que já previa no seu artigo 182 os pagamentos devidos pela Fazenda Federal em virtude de sentença judiciária far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo vedada a designação de casos e pessoas com verbas legais. Quando Getúlio Vargas instituiu o chamado Estado Novo, em 1937, incluiu na Constituição o artigo 95, que praticamente repetia o mesmo texto da Constituição anterior. Notem um detalhe: até este ponto havia expressa menção constitucional que o precatório somente poderia ser emitido pela Fazenda Federal, ou seja, estados e municípios estavam fora. Como na vida nada é ruim o suficiente que não possa ser piorado, em 1946, o texto constitucional feito durante o governo de Eurico Gaspar Dutra previa já no seu artigo 204 que os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, estadual e municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos. Pronto. Estados e municípios também estavam liberados. A Constituição de 1967 não trouxe mudanças significativas nesse texto, exceto pela obrigatoriedade da inclusão dos precatórios nos orçamentos públicos, constando no artigo 112. Chegamos em 1988 e mais uma variável, para não dizer mais um imenso complicador, foi criado. Vamos ver o texto do artigo 100, texto original, tá? À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal, em virtude da sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica da apresentação. Bom,
Até esse momento, a figura do precatório de natureza alimentícia não existia. E a leitura literal deste artigo nos levava a um terrível erro de interpretação.